A partir de agora, você vai ficar por dentro da informação. Notícias da polícia, da economia e da cidade. Os acontecimentos locais e regionais, debatidos e relatados pela equipe de maior credibilidade do rádio de Sumaré. Aqui na Rádio Nova 91,1. Agora, no ar, com José Villalon. Nova Notícias. Alô, alô, seu Sumaré, boa tarde, como vamos? Tá tudo bem, tudo na paz de Deus, estamos chegando hoje, terça-feira, com cara de segundona, chegando para mais uma edição do nosso programa. E aí, me conta, como é que foi? Seu final de semana prolongado foi de boa, junto dos seus familiares? Que bom! E que você tenha uma semana repleta de boas realizações. Hoje, 22 de abril, vivendo o dia de número 112 do ano, a lua na fase minguante. O Foga tá preocupado, Vila, aí não tem mais feriado? Calma, Foga. Dia primeiro, é uma quinta-feira, viu? 1º de maio, quinta-feira é o dia do trabalho. E dia 19 de junho tem, novamente, cai numa quinta também. Em junho é Corpus Christi e ontem foi dia de Tiradentes. Você vê que interessante, né? Feriado de Tiradentes. O Tiradentes, ele se insurgiu contra a coroa na época, lá em 1700 e bolinha, porque ele não concordava que a coroa levasse, na época, 20% de tudo que o país arrecadava. Vai vendo, Foga. Vai vendo, meu caro Wendel Stein, meu convidado, daqui a pouquinho falo com ele. Então, o Tiradentes não concordava, achava que era muito. Olha, os portugueses estão levando muito lá para Portugal, 20%. Tiradentes, hein? Brigou, lutou e hoje, mais de 200 anos depois, Tiradentes, se você tivesse no meio de nós, aí você ficaria louco. Porque ele brigou por conta de 20%. Hoje, se você pegar todos os impostos que nós pagamos, começa pelo imposto de renda, imposto de qualquer produto que você for no supermercado, no açougue, enfim, o imposto está embutido. Tudo. Então, hoje, se você brincar, são quase 50% o imposto leva. O Tiradentes brigou por conta de 20% e hoje quase 50%. Sem falar que nós trabalhamos, o brasileiro, pode fazer a conta, trabalhamos 5 meses do ano. E às vezes tem pessoas que falam assim, vai pegar feriado de novo? Ué, peraí, nós não podemos pegar 2, 3 dias? O governo leva 5 meses nosso, 150 dias. O governo leva de impostos e nós não podemos pegar 2, 3 dias? Tá de brincadeira, né? Hoje, dia 22, é o dia do aviação de caça, é o dia do agente de viagem, dia da comunidade luso-brasileira, é o dia nacional da tontura, é o dia da terra e o dia do... Aê! Nota 10. Descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Ah, bom, porque eu perguntei para um menino assim, o Cristóvão Colombo. Hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Tem hora... Oi? Deveria... Foga, só pensa em feriado, Wendel, que coisa. Na minha modesta, tem hora que eu fico pensando será que valeu a pena mesmo ter descoberto? Não, deixa os índios quietos. Ai, 12h03. Estou recebendo aqui, deixa eu falar uma boa tarde para ele, nosso convidado, amigo de
aproximadamente uns 43, 44 anos, o Wendel Stein. O Wendel é jornalista, é escritor, faz filme, é editor. Ele, olha, uma série de coisas, viu? E hoje o Wendel está aqui com a gente. Wendel, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Vila. É o que eu falo, a Rádio Nova é uma segunda casa para mim, porque eu conheci você com 10 anos de idade, que eu subia lá na 7 de setembro, né, para pedir emprestado LPs, que tinham as trilhas sonoras de seriados de TV, que só a rádio tinha. E o Vila-Lobos emprestava para mim, que ele tinha uns filmes danados daquela coleção. E de lá para cá vai quase meio século, né? É verdade, Wendel. A gente, olha, quase, é verdade mesmo, quase meio século, o tempo passa, viu? E é importante que a nossa amizade sempre permaneceu. O Wendel, com 10 anos de idade, já ia na emissora, já tinha amizade, e de lá para cá a amizade foi sempre fortalecendo. Wendel, La Família, família Stein, toda a família, o nosso relacionamento sempre muito bom. Wendel, deixa eu só mandar um abraço para a galera que está chegando por aqui com a gente, tá? Mandar um abraço aqui para o Cleiton Kleber, tá dizendo que boa tarde, Vila, voltei de Maringá. Um grande abraço, Kleber. O Roberto Tadeu tá lá em Ubatuba. Boa tarde, Vila. Manda um grande abraço para este meu amigo, o Wendel Stein. Esteve comigo por um bom tempo no início do jornal A Voz. Verdade, Tadeu. Grande abraço a você, meu amigo. Um abraço também para a esposa, tá? Para Nair, para toda a família aí. Nair, não, desculpa, a Dirce. Tô mudando o nome da esposa do Tadeu. Que isso? Ô, Dirce, desculpa, tá? Ele não tem a Nair, não, tá? Eu que errei. Valeu, Dirce, um beijo. E se você for pra Maranduba... Maranduba ele tá? Vai na Dirce Artesanatos. Verdade, ela tem uma banca lá, Wendel? Sim, e o Tadeu que trabalha. E os produtos, é top? Tudo. Da Dirce? Opa, Dirce é uma artesã assim de mão cheia. Bacana, Dirce, um beijo pra você. A Cristiane Melo tá por aqui. O Caio César Giomete Baldin. Salve, salve. Caio, tá tudo bem aí? Um grande abraço. Minha amiga Maristela Gil, estive com ela no final de semana lá, com a filha, a mamãe e a dona Ana, lá na nossa querida Santa Albertina. Um beijo pra mamãe dona Ana, viu? Pro maridão Biguila e pra toda a família, tá bom, Maristela? O Adriano Barbosa. Fala, Adriano. Grande abraço, Chechel. Obrigado aí, tá nos acompanhando. Ô, Wendel, conta um pouquinho do Wendel, você, a sua família, o seu avô que conheci tão bem, o Dino Stein. Pai. Vó, eu tô, porque você é novo, né, Wendel? Caramba, é por isso. Você é o caçula da família? Sou o caçula. Pô, tá vendo? Tá explicado, né? Ele é o caçulinha da família. O seu papai, o Dino Stein, ele praticamente que começou a plantação de tomate quando a nossa cidade foi conhecida como a capital do tomate no Brasil, né, Wendel? Sim, meu pai era meieiro de japoneses, né? Uhum. E aprendeu a tecnologia do plantio do tomate rasteiro na época com os japoneses. Aí ele decidiu vir para Sumaré e começar a agricultura aqui na nossa cidade. E aí ele conseguiu a grande proeza nos anos 70 de plantar 1 milhão de pés de tomate em Sumaré. Até hoje ninguém bateu o mais recorde. Conseguiu. E no ano que o quilo do tomate valia mais do que a arroba do boi. Verdade mesmo, verdade mesmo. E naquela época existia o que eu considero a melhor reforma agrária de todos os tempos. Porque tinha os funcionários, que a gente chamava de meieiros. Né? E cada meieiro tinha uma porcentagem da lavoura. Então o meieiro que trabalhasse certinho, depois de 5, 6 lavouras, tinha a condição de começar a sua própria lavoura e dar emprego para mais 10 pessoas. Verdade. E ensinar esse amor, esse cultivo
a terra. Então foi uma época de crescimento rural muito importante para Sumaré, porque vinha muitas pessoas de fora para a cidade, porque tinha algumas multinacionais, né? E a pessoa vinha atrás de emprego. Só que chegava na multinacional, não contratava mulher, não contratava criança, não contratava idoso. E essas pessoas ficavam perdidas em Sumaré. Verdade mesmo. E aí o meu pai pegava essas pessoas, trazia para a terra e ensinava uma profissão em a cima família de tudo. toda, né, Wendel? Ensinava a ter o amor à terra. Então, eu acho que a agricultura, o desenvolvimento econômico de Sumaré deve muito a esses pioneiros da agricultura. Sem dúvida nenhuma, Dino Sten, poxa vida, tanto é que Sumaré chegou até ter a festa do tomate, eu não me lembro bem, acho que foi em 87, mais ou menos, né, Wendel? Foi em 96. Ah, 96? 96, Caramba, não lembrava. meu pai foi homenageado nesse evento, Foi. né? Teve até um show muito legal do João Paulo e Daniel. Foi, isso eu me lembro, ali onde a antiga Agrofértil, onde hoje é a faculdade em Anguera. E foi uma homenagem porque meu pai faleceu 3 meses depois. Que coisa, não? Né? Então deu tempo dele ver essa Sim, uma homenagem em vida, né? Sim. Mas foi merecedor, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Deva, tá ligado com a gente? Alô, Deva! Um abraço para você, um abraço pra Margarida. Hoje a Margarida não pegou o celular dele não, viu? O Deva tá com o dele, a Margarida tá com o dela. Isso mesmo, Deva. Um abraço a você. Minha amiga Mariana Souza, um grande abraço. Quero mandar um abraço aqui, já volto a falar com o Wendel, tá? Jornalista, roteirista, cineasta, escritor. Daqui a pouquinho já volto a conversar com o nosso amigo Wendel Sten. Eu estive visitando, Foga, o Toninho, rapaz, o Toninho Tapeceiro e a Geni Enchenberg. Hoje passei por lá, dei um abraço neles, fiz uma foto com eles, fiz um videozinho que eu vou postar. Ô Valéria, um abraço a você também, que é a filha. Geni, beijo grande, muito obrigado por estar nos acompanhando. O Toninho Tapeceiro também, que foi tapeceiro aqui em Sumaré, mais de 50 anos aqui na cidade, estão na rua Marcos Liache, e só lá eles moram há mais de 40 anos. Então, um abraço a vocês, obrigado pelo carinho. Vou voltar com mais tempo para tomar um cafezinho, mas aí eu vou levar o Foga, seu antigo funcionário. Olha só, o Foga trabalhava com o Toninho, volta e meia faltava lá, o Toninho não podia dar vale para ele, Wendel. Pegava o vale, ele não ia no outro dia. Começava a comer pão com mortadela, tomar cotuba e não voltava a trabalhar. Mas trabalhou bastante tempo com o Toninho, né, Foga? E ele mandou um abraço, viu? Nós vamos juntos aí. Geni, um abraço, Toninho. Um abraço a vocês aí. Satomi Oshiro. Alô, Satomi, como vai? Manda um beijo pra mamãe aí. Nosso amigo Gilson Marques, a voz de Hortolândia. Alô, Gilson, grande abraço a você. Grande abraço a Mara, ao filhinho João Pedro, tá? Aquele abraço a vocês aí, Gilson Marques. Tá mandando um abraço pro Wendel também aqui. Ô Wendel, e você é jornalista há mais de 30 anos. E o que mudou nesta época? Muita coisa mudou. O que você nos fala, Wendel? Bem, naquela época eu comecei entregando jornais. Aí comecei a escrever com 13 anos de idade. Puxa vida. Né? Na época pro Comunicação. O Comunicação, jornal do Clóvis. O Vargas Filho começou lá também. Primeiro jornal do Vargas era o Comunicação Jornal. Aí tinha o Cidade News. Cidade News também, lembro. E tantos outros na época, o Liberal de Americana. Sim. E aí o que aconteceu? Surgiu a ideia da gente criar um jornal. Sim. E aí surgiu A Voz de Sumaré. Isso, o Tadeu, né? Nós estávamos falando com o nosso amigo Tadeu. E como que era naquela época? Eu tinha um Fusquinha velho sem assoalho. Então eu com o Tadeu saía de manhã para apurar as reportagens, voltava numa casa alugada,
digitava tudo em máquina de escrever. Não era brabo, hein? Aí tinha que revelar as fotos dentro do banheiro. A gente tinha aquelas Pentax Camil, né? Tinha que bater as fotos em preto e branco, a gente ia lá revelar. Aí quando eram umas 3, 4 horas da tarde, a gente ia até em Santa Bárbara. Lá no Diário. No Diário de Santa Bárbara. Porque lá é antigo, hein? Aí lá eles pegavam os textos e digitava de novo naquelas máquinas de chumbo que derretia mole, o chumbo. Não, era uma burocracia. Né? Enquanto as fotos ia rodar os linotipos, era isso o nome? Isso, linotipos, os linotipos. Aí depois era montado igual um quebra-cabeça, cada página do jornal. Exatamente. Aí passava tipo de um carimbo em cima. Eu pegava, corrigia, né? Se tinha que fazer alguma correção. Pegava tipo de uma espátula assim, para fixar as letras. Aí depois esperava imprimir. Era. Aí quando acabava a impressão, às vezes 10 horas, 11 horas da noite, a gente pegava o fusqueta cheio do jornal e a gente tinha a chave de cada banca de jornal na cidade. Verdade. A gente ia atrás da banca, abria e colocava o jornal lá. E olha que naquele tempo o número de bancas era grande, né? Era muito grande, a gente ficava a noite inteira, né? Correndo, né? E era 3 vezes por semana, né? Então 3 vezes por semana a gente trabalha de 20 a 21 horas por noite. Então a equipe pequena. Eu e ele. E por quase 3 anos, né? A gente esteve junto, depois ele seguiu, né, o caminho sozinho no jornal. Mas foi uma aprendizagem que hoje ninguém tem mais. Né? Começar como entregador de jornal e passar por todos os processos numa época de transição para o offset. Perfeito. Então ser jornalista naquela época era assim. Só que não tinha o imediatismo da notícia, porque hoje o que acontece? Né? Hoje a gente pega, são 100 notícias por dia de um jornal, mas de relevância nenhuma. Sim, perfeito. Né? Então, eu até comentei fora do ar, hoje na guerra que está tendo lá na Ucrânia, 2.000 pessoas estão morrendo por dia, a maioria jovens. E você pega uma página de jornal hoje, tá lá, a artista trocou silicone, fulano como saiu se tivesse do Big alguma Brother. relevância, né? Então a gente está ficando alienado. Eu com o Vilalon trabalhava em assessoria de imprensa no passado. Nossa. E de domingo, um exemplar da Folha do Estado tinha 600 páginas. Sem dúvida. E a gente tinha que comprar o Estado, a Folha, o Correio, os jornais nacionais. Correio também, dia de domingo era o Diário do Povo. Sim, não tinha fotocopiador, então tinha que ler de cabo a rabo, recortar com a tesourinha, colar fazer no papel sulfite para poder distribuir, né, para os políticos. Sim, fazer um clipe, um release ali. O que eu acho que a gente perdeu, né? E o Truman Capote fala muito bem nisso. O romantismo em fazer jornalismo. Verdade. Eu cheguei a trabalhar, né? A última vez que eu trabalhei num jornal diário foi no Todo Dia. Isso já uns mais de 15 anos atrás. Todo Dia hoje nem impresso tem mais. E naquela época, né, tanto Todo Dia como o Liberal, cada jornalista tinha 3, 4 pautas por dia. Isso era uma coisa normal. Mas era fora da humanidade. Quem conseguia fazer 4 matérias, às vezes complexas, num período tão curto de tempo. Então, a gente parou de ter esse romantismo de se fazer jornalismo. Tanto que hoje, com esse imediatismo digital, até a gente, se a gente pegar uma revista, a gente não consegue ler até o final. A gente perdeu o costume de se concentrar numa leitura. Você lembrou, domingo, quantas pessoas, eu era eu falo porque eu me lembro, comprava os jornais que você mencionou os domingos, sentava na cadeira lá fora e ficava horas ali olhando todos os jornais. Até quadrinhos, às vezes tinha 3 páginas só de tiras em quadrinhos. Sim. Então, é uma experiência que quem não presenciou não vai presenciar mais. Não vai. Que era uma época pré-internet, pré-celular, pré-tudo. A gente não tinha nada disso, a gente só tinha os jornais, a rádio e a TV aberta. Verdade. E sem falar que esse mediatismo também corre muito para notícia falsa, né? Porque um quer postar primeiro que o outro. Não é isso? Um quer postar, tipo, não, eu vou ser o primeiro a postar, eu vou ser, e às vezes quantas barrigadas não dão, que a notícia, a informação não procede. Por quê? No afã de ser o primeiro.
E isso não é uma coisa de hoje. Antigamente também tinha isso. Só que o que acontecia? A gente tinha, dentro de Sumaré, tinha um jornal de esquerda, tinha um jornal de direita, tinha um jornal de centro, e a gente lia todas. Então a gente conseguia ter uma ideia da notícia verdadeira na hora que juntava os três. Hoje não tem. Hoje é um extremo de direita, um extremo de esquerda. E é uma loucura. E é uma loucura. Nossa. Tanto que eu sempre falo, né? Na cultura, uma das minhas batalhas é isso, né? Porque a cultura não é de direita, a cultura não é de esquerda, a cultura é de todo mundo. Exatamente, perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Dalzija, tá por aqui nos vendo, lá em Nova Veneza. Nosso amigo José Carlos Veiga, boa tarde. O Cido do Vale, tá mandando um abraço pro Wendel, mandando um abraço pro Gilson, valeu. Quem está aqui é o Arley Puxi, um abraço para o meu amigo Wendel. O Zelão Carvalho também tá por aqui, curtindo o programa. Wendel, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, primeiro como escritor, Wendel. Bem, eu escrevo desde os 12 anos de idade. Em 99, eu lancei meu primeiro livro, que foi uma ficção científica, chamado Marcas do Futuro. Aí veio na sequência Os Sangues da Noite, uma história de vampiros, que os vampiros invadem Sumaré e fazem uma bagunça danada. Esse livro foi lançado na antiga estação ferroviária, com a banda municipal. Eu acho até que você esteve presente nesse lançamento, que foi em 2002. Sim, estive, eu lembro perfeitamente. Em 2002. Aí depois desse período a gente começou a se profissionalizar um pouquinho mais. Aí chegou a Amazon, os livros digitais, e aí eu lancei o Ano Sem Volta. O Ano Sem Volta é esse livro aqui, olha, Vila, se você quiser mostrar pro pessoal. Olha aqui, pessoal, ó, quem está nos vendo pelo Facebook, tá vendo aí, ó. O Ano Sem Volta é uma declaração de amor para Sumaré, porque é a história de uma criança crescendo em Sumaré nos anos 80. E esse livro conseguiu a proeza de ficar 4 vezes à frente do Harry Potter nas vendas pela Amazon. Caramba! O sucesso foi tão grande desse livro que a Amazon solicitou a versão em inglês do aqui, livro. Ó. Olha aqui, gente, Então, ó, a versão, ó. Isso é uma solicitação da Amazon, ó. Então foi editado em inglês. Que top, cara. E isso é uma trilogia, né? Já tem o número 1, número 2, agora eu estou finalizando o número 3, que vem até os dias de hoje, né? Então a gente faz todo um apanhado histórico de Sumaré das últimas 3 décadas. E aí eu dei seguimento ao Dando Capa Preta. Vamos mostrar aqui, ó. Boa. Aí fora isso, eu escrevi vários livros contando a história de alguns personagens de Sumaré, como Marcelo Pedroni, Ulisses Pedroni. E como jornalista também, fui jornalista da revista UFO, fui consultor da revista UFO, que foi a maior publicação ufológica do mundo. E você sabe que daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre ufologia. Mas o que acontece, as pessoas confundem, né? Às vezes até tira um humor negro em cima disso. Eu nunca fui ufólogo. Eu sempre fui um jornalista ufológico. Entendi. Você Então, sempre se interessou pelo... Então, quando a revista eu ia em alguma pesquisa, alguma casuística, eu ia no local, eu apurava os fatos, colhia os dados, entrevistava as testemunhas e eu nunca chegava a uma conclusão. Eu exponho os fatos e o leitor que chegaria a alguma conclusão. Então, eu nunca fui o cara do disco voador, não. Você não... Ô, Wendel, você viu? Eu vi um disco... entendeu? Eu era um jornalista especializado em ufologia, assim como tem jornalista especializado em ciência, em esporte e assim por diante, né? E aí, faz uns 20 anos que eu não trabalhava mais na área de ufologia, mas eu queria deixar algum legado nessa área. E aí o que eu consegui fazer? Que até hoje eu não acredito. Eu consegui juntar os maiores cientistas do Brasil. Tem físico nuclear, tem pastor, tem engenheiro, tem astrônomo, tem sociólogo. Caramba. Mas
todos os ufólogos vivos de renome que existem hoje no Brasil. E aí a gente criou isso daqui, olha. O impacto do primeiro contato para a humanidade. Caramba. Isso é um tratado jornalístico científico que fala o seguinte: se houver um primeiro contato extraterrestre, qual que seria o impacto desse contato na religião, na política, na ciência, na sociologia? Então é um trabalho que foi reconhecido, circulou o mundo, né, pela seriedade e a forma que o tema foi abordado. E tem uma interessante aqui que eu tô... Deixa eu mandar um abraço primeiro aqui, já vou voltar aqui, pro nosso amigo Fabrício Homburgo. Alô, Fabrício! Tá mandando um abraço para você, viu, Wendel? Tá ligado aqui com a gente. Um abraço, Fabricião. Tá feliz, hein? Palmeirão ganhou de novo. E você sabe que a filha do Fabrício, a Manu, né? A Manu foi a primeira intérprete de Sumaré a chegar a 100 mil visualizações com a música no YouTube. Que bacana. Né? Então um abraço, Fabrício, abraço, Manu, abraço, Larissa, para toda a família. E ela esteve aqui no programa, né, Foga? O Foga falou que bombou o programa quando a Manu esteve aqui. Parabéns, viu? Parabéns. O José Carlos Von Hatt, o Cardão, tá te mandando um abraço. Nosso amigo Caldeirão tá lá em Novo Horizonte, na beira do rio Tietê. Grande abraço a você, Caldeirão, a Célia Ravagnani. Um abraço, Célia, a você, ao Roberto Ravagnani. Eu estava dizendo o seguinte, eu estou vendo aqui, ó, você está preparado? Imagine se de uma hora para outra uma gigantesca nave surgisse dos céus, como no filme Independence Day, uma raça extraterrestre anunciasse seu primeiro contato oficial. Já imaginou? Eu confesso que eu nunca passou pela... Nunca, jamais. E, né? Esse é o impacto. E só para finalizar, por que esse livro também é muito importante para mim? Que eu escrevi o primeiro capítulo junto com o Gevaer, que foi o editor-chefe da revista UFO, que faleceu há alguns anos já. E o Rafael Cury foi quem escreveu a introdução. O Rafael Cury foi o maior produtor de eventos ufológicos do mundo. E quando ele escreveu a introdução e mandou para mim, daí foi num sábado à noite. No domingo eu liguei para agradecer. Ele faleceu na virada da noite. Puxa vida, hein? Então, olha o valor sentimental que esse material tem para mim. Então, isso foi minha despedida da ufologia, do jornalismo ufológico. Eu até digo, né, que hoje eu já não me considero mais jornalista, porque a nossa profissão foi tão sucateada. Hoje tá. Né, que não dá mais prazer de falar, olha, eu sou jornalista. Então, esse livro... Mas não é só jornalismo, viu, Wendel? Hoje, jornalismo, o rádio. Antigamente, tínhamos profissionais de rádio. Hoje, todo mundo. Hoje, você sabe, nada, eu não tenho nada contra. Mas hoje a pessoa, ela pega o microfone, ela já acha que, entendeu? Já pode. E comunicação não é isso, você sabe disso. Comunicação é um dom. E tem gente que já acha, então, hoje, todo mundo é radialista. Hoje todo mundo é radialista, todo mundo é jornalista, mas nós somos, você é jornalista raiz, eu sou radialista raiz. E falar em ufólogo, aqui em Sumaré, nós não tínhamos, eu me lembro que eu entrevistei... Eduardo e Oswaldo Mondini. Mondini, eu entrevistei ele várias vezes lá no meu programa, na antiga Rádio Nova, Sumaré. Eles estão em Sumaré ainda, mas eles parece que deu um tempo... Em relação a isso, né? Eles pararam de praticar ufologia, eu acho que uns 10 anos antes de mim ainda. Né? E cada um seguiu sua carreira. Mas eles estão aqui ainda? Um ainda está, o outro não mora mais aqui em Sumaré. Tinha o Roberto de Souza Causo, que fazia parte do grupo. Sim. Que o Causo é outro talento que a gente esqueceu. Que o Causo hoje é o maior escritor de ficção científica do Brasil. Que coisa, hein? É daqui. É daqui. Né? Então a gente tem muitos talentos aqui nessa cidade. E quando você fala de jornalismo, o radialista,
que a gente tem que levar em consideração? Que a gente tem uma responsabilidade social com as pessoas. Perfeito. As pessoas nos usam como espelho. Correto. Então a gente tem que ter uma conduta dentro e fora. Conduta ilibada, perfeito. Né? E é isso que às vezes também estraga um pouquinho a nossa profissão. Eu sempre, você lembrou bem, mas uma das coisas que eu sempre procurei foi ao longo desses 43 anos, no geral 45, mas em Sumaré 43, foi ter uma conduta séria, uma conduta correta em todos os sentidos, em todos os âmbitos, viu? Para quando a gente fala alguma coisa, a gente ter credibilidade, e as pessoas sabem que aquilo que nós estamos falando procede e é fundamentado. Eu jamais vou falar alguma coisa que não seja verdade. Eu brinco com as pessoas, eu não sou São Tomé, mas antes de passar uma informação, pode ter certeza que eu chequei várias vezes e se bobear, se tiver ao meu alcance, eu vou lá para ver, porque eu vi com os meus olhos. Daí é o que você falou da confiança e da credibilidade. Infelizmente, alguns colegas não têm esse mesmo zelo. Sim. E pensando nessa responsabilidade social, a gente entra aqui no Pé de Sol. Uhum. O Pé de Sol, o que é? É um projeto que eu perdi um irmão vítima da pandemia, assim como grande maioria das pessoas perdeu alguém muito próximo. Sim, foi. E aí eu chamei psicólogas, psicopedagogas, e aí eu criei a primeira história que ajuda a criança a lidar com a pandemia de Covid, com o luto causado pela Covid. Porque uma revista americana chamada Lancelot fez uma publicação que quase 80% das crianças brasileiras sofrem de algum tipo de depressão após a pandemia. Porque quem perdeu um amiguinho, um pai, um parente, não teve o luto completo, porque às vezes nem no enterro pôde participar. Sem dúvida. Desses entes queridos. Então, quando a gente escreveu esse livro, que foi o aporte, né, do PROAC CMS, a Desktop foi uma das empresas que aportou o projeto. Então, eu consegui distribuir milhares de exemplares gratuitos para as crianças da nossa região. E não foi só distribuir. Eu fiz questão de, em cada escola, autografar e entregar nas mãos de cada criança, para a criança ter o contato com o autor, né? Eu descobri com 49 anos que eu sou autista nível 2. Puxa vida! Que explicava muitas coisas que eu tive problema no passado, essa falta de filtro, de eu falar muita verdade, às vezes ofender uma pessoa, né? Então, eu me descobri muito. Eu poderia deixar isso de lado, velado, né? Mas eu falei, não. Se eu servir como um espelho para poder ajudar as pessoas, para ajudar o movimento autista, eu vou estar aí. Porque não adianta vestir uma camiseta em um evento, mas fala, pô, quantos funcionários na prefeitura tem que são autistas? Na Câmara. Então não adianta defender a bandeira, tem que criar políticas exatamente efetivas para fazer a inclusão. Porque o autismo, a gente tem que focar nas habilidades, não nas dificuldades. Sim, perfeito. E o mundo só é interessante, o mundo só muda por causa das pessoas excepcionais. Então, eu estou me expondo, falando que sim, eu sou autista, e sou hoje o autista, que é o maior produtor multiplataforma da região metropolitana de Campinas, tá? Nascido em Sumaré, né? Estou há alguns anos já em Paulinha, que eu peguei como meu segundo lar, e vou sempre estar defendendo essa bandeira. E tem algumas cenas que me emocionou muito, que durante a distribuição do Pé do Sol, tinha algumas crianças autistas, nível 3, né, com aquele fone de ouvido, tudo. Na hora que descobria que era autista, ela pegava, largava na mão da professora e vinha me dar um abraço. A professora falou, nunca vi isso na vida. Porque ela vê, poxa vida, se uma pessoa autista consegue ser um escritor, diretor de cinema, eu posso ser o que eu quiser. Claro, perfeito. Então, é isso que eu quero passar. Eu não estou assumindo que eu sou autista para ter desconto em carro. Não, nem muito pelo contrário. Para incentivar as pessoas e mostrar que elas são tão capazes quanto qualquer outra pessoa. Então, viva as diferenças. Sem dúvida. São 12 horas e mais 33 minutos, estamos conversando com o Wendel Stein aqui na Nova 91 FM. Um abraço para o Amauri
Romarli Bellinati, um abraço. Oswaldo Joia, tá lá no João Paulo. Amarildo Ferraz, o Pica-Pau tá ligado por aqui. Luiz Henrique, o Carioca. Cheguei, Brasil! Amigo, você tá bem acompanhado. Grande Wendel Stein, meu filho amou o livro dele. Valeu, Carioca! Grande abraço aí, meu amigo. Obrigado por estar com a gente aí curtindo o programa. Wendel, vamos falar sobre audiovisual agora. Bem, eu desde os 12 anos eu adorava pegar aquelas câmeras VHS, sair filmando meus amigos, criando pequenas histórias. Aí eu cresci, né? Faculdade de cinema era só no Rio de Janeiro que tinha. Era mais caro do que uma faculdade de medicina. Sim, verdade. Aí o que eu fiz? Eu vou fazer jornalismo, que dentro da disciplina de jornalismo tinha o documentário. Sim, olha. E aí eu vou juntar o útil com o agradável. Perfeito. Tanto que em 94, quando eu entrei na faculdade de jornalismo em Piracicaba, eu também passei nas 2 fases de medicina na Unicamp. Caramba, hein? Aí você abriu mão. Eu poderia ter seguido essa carreira da medicina, só que não, fui no jornalismo, porque o amor, aquela... tem coisa aqui. Aquela coisa que mordia, falou, não, eu sou jornalista. E eu peguei e me formei como jornalista. Já ganhei o primeiro prêmio como produtor audiovisual naquela época, que foi o prêmio Losso Neto de jornalismo, que foi o Jornal de Piracicaba junto com a faculdade, que dava para os melhores trabalhos de conclusão, que envolvia cinema, texto, monografia. E a partir daquele momento eu não parei mais. Comecei a produzir curtas-metragens. Para que serve o curta-metragem? Para você aprender a fazer cinema. Que você vai errando, aí vai aprendendo com os erros. E aí, eu já morando em Paulínia, surgiu o Polo de Cinema de Paulínia. Eu lembro, opa. Que era uma coisa fora do comum. Sim. E aí eu entrei no curso de roteiro para cinema. E aí eu conheci o Álvaro Barbosa, que hoje já é meu companheiro de 15 anos na área audiovisual. Sim. E o Álvaro, desde a época da Super 8, produziu seus filmes. Que ele tinha um avô... Super 8 é aquela grandona, né? Tinha que revelar igual máquina fotográfica. Eu lembro. Rapaz, para carregar era pesada danada, viu? E o Álvaro tinha um avô que tinha a fama de percorrer o sul do Brasil, fazendas em fazendas, desfazendo mandigas e enfrentando assombrações. Cara, mas olha só. E aí ele criou o personagem Danda, o Mão Pelada. Puxa vida. Né? Então ele começou a fazer vários filmes. E na terceira continuação desse curta-metragem, eu já estava com ele na direção, no roteiro. E aí foi passando do Super 8 pro VHS, aí pro DVD, aí foi pro 4K, pro 3D, e a gente foi evoluindo. Chegou uma hora, eu falei, Álvaro, o mesmo trabalho que dá para fazer um curta-metragem é o que a gente vai ter para fazer um longa-metragem. Vamos fazer um? Ele falou, vamos. Mal a gente sabia que ia demorar 4 anos para fazer o nosso primeiro filme de longa-metragem. Só que aí a gente inovou. A gente conseguiu lançar no mercado brasileiro o primeiro filme infanto-juvenil gravado com equipamento 3D na origem. Caramba! E foi exibido nos cinemas, com óculos, tudo. E aí surgiu Danda e a Uiara. E o que acontece, já contando um grande spoiler. No final desse filme, o Danda, que é o herói, combate a Uiara e destrói a Uiara. E a Uiara era casada com o Capiroto. Coisa ruim em pessoa. Vai vendo, Capiroto, olha o nome. Aí o filme termina daquela forma. Só que o Álvaro sempre teve um público, uma pegada muito infantil. Então os filmes é para o público infantil. Correto. Enfrentando o Saci, né? Aí eu falei, Álvaro, você não dá permissão de eu pegar esse personagem seu, colocar um pouquinho desse ar trash que eu gosto tanto, e eu criar um personagem mais macabro? Ele falou, manda brasa. Entendi. E aí surgiu Danda, o Capa Preta. Entendi, mas aí o filme. O livro. Ah, tá.
E aí eu peguei a continuação do filme e transformei num livro, porque para rodar o que está aqui tem que ser o Steven Spielberg, com tanto efeito especial que eu coloco. E o que você falou, Danda é uma figura que vagava pelo Brasil, desfazendo mandingas e enfrentando assombrações. Caramba, hein, rapaz, que coisa. E aí nesse livro o que acontece? Tem lobisomem, tem morto-vivo, tem boitatá, tem tudo. E um dos capítulos, né? Lobisomem. Um dos capítulos desse livro, o Danda precisa de um pó da vida para ele conseguir enfrentar o capiroto. Mas tem. E esse pó da vida só tem que ser um pó forte, hein? Só que esse pó, só um saci que tem. Oxi. E esse saci tá enjaulado numa garrafa há séculos. Caramba. Sabe por quê? Pelo Monteiro Lobato. Verdade, rapaz, olha só. Então ele vai ter que ir até o Monteiro Lobato e convencer o Monteiro Lobato a libertar o Saci. Libertar o Saci. E aí foi que surgiu o meu filme, Dando Capa Preta Lobato, que é um capítulo desse livro, que mostra o encontro do Danda com o Lobato para ele tentar libertar esse Saci. Esse filme está inédito ainda, vai sair esse ano. Foi feito com a produção do Sérgio Vasconcelos. Opa! Que eu acho que é o produtor mais antigo de Sumaré. Esse é famoso. Vixe, né? Sérgio, nossa. Então esse filme vai ser lançado. O clipe musical que foi feito, foi interpretado pela Umburgo, né? Gabi. Fez todo esse sucesso e foi feito com a Lei Paulo Gustavo de Sumaré. Poxa, que bacana. Então, uma produção de Sumaré. Então, eu sempre falo, os recursos federais, estaduais, municipais, se bem aplicados na cultura, a gente rende coisas muito geniais. Que os talentos nós temos, Vila. Tem. Tem. Então, foi aí que surgiu Danda, o Capa Preta. A gente tem tempo ainda? Tem. Vamos falar aqui sobre o trash aqui. O trash. Aí imagina, eu com o Álvaro, 4 anos para realizar um filme. Aí eu falei, Álvaro, eu tenho um canal no YouTube de entrevistas, que antes chamava Fórmula Nerd, e hoje é o programa Primeiro Foco. E eu entrevistava muitos atores de renome, diretores, e fui pegando amizade com o pessoal da área de audiovisual aqui do interior de São Paulo. E eu tinha um roteiro há muito tempo que eu queria fazer uma homenagem aos filmes de terror dos anos 70 e puxando a boca do lixo do Brasil trash dos anos 80. Aí eu escrevi uma história e eu falei, nossa, para fazer um filme neste padrão que eu quero, é no mínimo 1 ano de filmagem e no mínimo R$1 milhão para conseguir um filme desse com efeitos especiais, etc. E aí o que eu fiz? Eu convidei todos esses profissionais, todos toparam trabalhar de forma gratuita, voluntária no filme. Falei com o Arley Push, ele emprestou o sítio dele. O Ivan Ravaiani emprestou o outro sítio dele. Sim, para locação. Tudo de graça. Só que aí tinha um problema. O Arley tinha uma plantação de milho, né? Sim. Ia ser cortado em 3 semanas. Olha só. Então você tinha tempo. Rapidão. E os artistas tinham só 3 semanas de prazo para poder estar fazendo o voluntário. A gente com R$7 mil. Puxa vida. Em 7 dias a gente finalizou o filme. 1 mês depois estava estreando na Europa, a gente ganhando 3 menções de honra de melhor filme, melhor roteiro e melhor elenco no Festival da Europa, tá? Com esse filme Fome, que também passou nos cinemas. Rapaz, que coisa. Então é o que eu falo, foi uma pós-graduação de cinema isso. Rapaz. E uma coisa que eu jamais conseguiria reunir tantos talentos de uma só vez hoje para fazer uma coisa de forma voluntária. Então você vê que cada um deu sangue, a gente trabalhava 21 horas de filmagem num dia, comendo pão com mortandela, né, sem reclamar, sem nada. Então foi uma experiência muito incrível dentro do audiovisual. E o bacana é que todo mundo abraçou, né, cara? Isso que fez com que
batesse esse recorde aí de realizar o filme e depois veio os louros, não é? Veio através das menções. Vamos falar do Projeto Vozes, o Wendel. Projeto Vozes, fala um pouco desse projeto. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Fábio Perucello. Fala, Fábio, tudo bem? Dárcio Gomes, lá em Hortolândia. Antônia Vasconcelos, lá no João Paulo II. Moacir, Moacir, sempre franco. Então, por isso que eu falo, o gostoso de você estar tanto tempo, Wendel, é isso também. Você chama as pessoas pelo nome, chama pelo apelido, sabe onde mora. A gente tem uma convivência muito gostosa, viu? Eu adoro, eu amo vocês, meus ouvintes do nosso programa. Vamos falar um pouquinho do Projeto Vozes, por favor. O Projeto Vozes, antes dele, teve o projeto do Cônego Ciríaco. O Cônego Ciríaco foi um padre muito importante na história de Montemor. É verdade, bem famoso. Né? Foi o padre exorcista mais famoso do Brasil. Padre Ciríaco. E o Raj Maluf, da Rádio Prima de Montemor, ele com o irmão dele, fizeram um projeto, foi aprovado e começaram a desenvolver o projeto de um documentário contando a história do Cônego. E eles me convidaram para ser o diretor. E aí eu já estava na pré-produção do Projeto Vozes. Eu falei, não, eu vou achar um tempo, eu vou aí, vou rodar esse filme, porque é muito importante para a história de Montemor. E o que acontece? No meio das filmagens, o Raj morre. Caramba, rapaz. E o Raj foi meu aluno de jornalismo nas faculdades Royler. Poxa, lá em Hortolândia, perfeito. Lá em Hortolândia. Então eu acompanhava toda a trajetória dele, desde quando ele chegava em sala de aula, o professor, o que você acha de eu montar uma rádio lá em Montemor, ele falava. Falei, cara, se você gosta, se seu sonho, vai. E a gente vê aquilo dando fruto, germinando. Sim, hoje... Aí eu falei, não, o projeto não vai parar não, vamos rodar até o final e vamos lançar esse projeto. Aí conseguimos, né, terminar esse filme, esse documentário e lançar também. Hoje está à disposição no YouTube para toda a população. E é um legado histórico, religioso e político em Montemor, e que abrangeu todas as cidades circunvizinhas, né? Até o Laertinho, sabe o Laertinho? Os pais dele foi o padre Ciríaco que fez o casamento. O Laertinho, né? De Lenheza, né? Então a gente fez isso, né, em homenagem ao Raj. E aí eu sempre tive muita preocupação em deixar alguma coisa histórica para as cidades. E aí surgiu o Projeto Vozes. Porque hoje o jornal não existe mais, é muito raro. O jornal impresso. A revista impressa é muito rara também. O rádio é mais comum, mas fazer o armazenamento histórico do rádio é muito difícil. É muito complexo, Aí eu falei, eu vou criar esse Projeto Vozes e eu vou começar a entrevistar as pessoas comuns, que foram as pessoas comuns que construíram a história de uma cidade. Sem dúvida. É o dono daquele botequinho que está 50 anos naquele bairro afastado, né? É aquele comerciante, é aquele ambulante, é aquele empresário. E na hora que a gente junta a história de vida dessas pessoas comuns, a gente cria um panorama sociológico, histórico de Sumaré ou de qualquer outra cidade que faz a gente entender o que somos hoje por causa destas pessoas. E aí eu faço em forma de um longa-metragem e depois cada entrevista individualmente eu crio um portal e fica lá à disposição da população. Então eu digo, o Projeto Vozes é o projeto de preservação histórica mais importante da região metropolitana de Campinas. A gente está iniciando esse projeto em Paulínia. Amanhã, dia 23, às 7 horas da noite, vai ter a estreia do filme lá em Paulínia. E não só isso, todos os entrevistados da primeira temporada, que são mais de 30 pessoas,
vão estar recebendo uma moção de honra ao mérito, vão estar entrando no tapete vermelho para poder receber essa premiação antes de assistir o filme. Então, na hora que a gente pega, a pessoa come e fala, você é importante. Puxa vida, tá? que a legal. pessoa vai falar, pô, eu já amava a minha cidade, agora eu amo a minha cidade muito mais. Verdade. Né? Puxa. Então, estamos fazendo isso. Em Sumaré, eu estou fazendo por conta e dinheiro próprio, né? Já está mais de 60% captado as imagens do Vozes de Sumaré. Tive a honra de entrevistar o Gildo. Gildo da farmácia. Esse eu vou participar, viu? Um pouquinho antes do Gildo falecer, então foi 1 hora de bate-papo com 3 equipamentos de cinema, filmando ele mostrando toda a origem dele. Então isso é um resgate histórico da nossa identidade, Vila Lobos. E fica guardado lá, né? Que fica guardado. Às vezes teve entrevistado, o Arley, puxa, entrevistei o pai dele. Na época o pai dele ainda conseguia falar um pouquinho, sim. Tá? E a gente vai descobrindo histórias, até que envolvem nossos pais, que eu não sabia. E Sumaré tem gente que tem história. E Sumaré, o que acontece? Eu entrevistei a dona Neguita. Puxa vida. E a gente tem uma pressa de poder finalizar essa primeira temporada em Sumaré, porque estamos perdendo muitas pessoas que fizeram a nossa história. Só que já que eu não tenho esse recurso, esse aporte para estar fazendo em Sumaré, então tem que ser um pouquinho mais lento do que eu gostaria de fazer, mas vai acontecer. Eu, inclusive, iria indicar o seu Antônio Boer, que é meu amigo de 45 anos, o músico mais antigo do Brasil, da Congregação Cristã do Brasil, que morava aqui no Altos do Sumaré. Infelizmente, nos deixou há pouco mais de 10 dias. Eu iria indicar para você ele, porque tem história na cidade, né? Então, o meu legado para Sumaré vai ser isso, que eu quero tá deixando. Depois eu vou estar doando todos os direitos para o poder público, porque a minha ideia é todo ano, né, ser bem temático. Olha, esse ano vamos fazer sobre agricultura, então entrevistar todos os agricultores. O ano que vem dos empresários, depois mulheres empreendedoras, servidores públicos, concursados, que tem muita história. Imagina pegar o Romeu Flores e colocar aí para contar. E servidores que estão na ativa. Faz 15 dias veio aqui a da Vigilância Epidemiológica. Ela está há 42 anos. E ela nos disse aqui que todos os dias, como se fosse, ela se dedica, como se fosse o primeiro dia. Então, olha aqui, o que pode render de informação, isso que bacana. Então, tá aberto as portas para você me ajudar com as indicações, né? Vamos fazer acontecer o Vozes de Sumaré. E eu convido a todo mundo, amanhã, dia 23, às 7 horas da noite, lá na Câmara de Paulínia, o nosso prefeito Danilo Barros vai estar lá recepcionando todo mundo. Várias autoridades da região já confirmaram presença. Vai ser um evento para cerca de 300 pessoas, um público muito grande. Mais da maioria já confirmaram hoje a presença. Então eu espero que o projeto Vozes seja uma sementinha do bem, que a gente possa compartilhar para todas as outras cidades. Tá? Então estou fazendo em Sumaré, vou estar levando para Montemor, Hortolândia. Né? Nova Odessa, o Leitinho vai estar presente também. Tá? Então vamos fazer acontecer. A gente tem que preservar a nossa memória, porque se a gente perder, a gente está perdendo uma parte de nós mesmos. Tá certo, Wendel. Olha, são 12h... Caramba, quase terminando o programa. 12h51. Wendel, eu quero participar nessa aí, porque eu também já, entendeu? Já vai que se demora muito. Não vai dar tempo, hein? Então, vamos ver se a gente faz uma gravação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dário Aparecido Moreira, tá lá em Campinas, estão na hora do almoço e curtindo nosso programa. Muito obrigado, Dário. Meu amigo William Tatu está nos vendo, sabe aonde? Na bonita cidade de Santa Fé do Sul, Estância Turística de Santa Fé do Sul. Passei por aí, meu caro Tatu.
fui até o Proença, não deu tempo de andar muito dessa vez, porque levei as netas, não é? Então você já imagina. Tatu, um abraço, William, para você aí e para todos de Santa Fé do Sul. Nosso amigo Chocolate, professor Chocolate, Wagner Araújo, boa tarde, Vila, um abraço para o Wendel, parabéns pelo trabalho. Wendel, nós não temos mais tempo, né, Foga? São 12h54, só nos resta agradecer o Wendel, quero agradecer aqui pelo exemplar do livro, aqui ó, O Pé de Sol, Filhos da Pandemia. Muito obrigado, Wendel, pela edição aqui, agradeço aqui a sua visita e reforçando o convite, amanhã às 19 horas na Câmara Municipal de Paulínia. É amanhã, né? Amanhã. Acertei. Obrigado, Wendel. Obrigado. E vamos nos falando. É gostoso, você vê, um bate-papo salutar, gostoso. A hora passa e a gente nem percebe. Isso é que é bom, Wendel. Na próxima entrevista, se você me convidar, a gente vai falar da sua experiência lá no Cidade contra Cidade. Vamos desenterrar um pouquinho saudoso das histórias. Gugu Liberato, hein? Saudoso, foi 87 ou 88 que estivemos lá no programa Cidade contra Cidade com o Gugu Liberato. Inclusive tenho fotos, viu? Pra você ver, Sumaré perdeu, mas era como a gente tivesse ganhado. Sim, foi um pontinho. Nós perdemos para a cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio de Janeiro. Um pontinho, mas foi bom. Levamos a mulher para trocar pneu, que foi a avó do ex-vereador Rodrigo Dorival Gomes. Levamos o nosso amigo, puxa, fugiu o nome dele agora. Ele nasceu em Rebouças, amigo do Leandrinho Francisquini, rapaz. Fugiu o nome, mas nós vamos lembrar, viu? Seria legal um dia só pra gente lembrar de causos do passado, né? Ah, tem causos, hein? Aí nossos amigos vão estar participando online, vão Falar estar lembrando. Em causos do passado, tinha uma dobra, mandei pra Santa Fé do Sul. Tem outro aqui, meu amigo Maninho Carlos Augusto. Maninho tem 50 anos de rádio, hoje ele tá com uma rádio web Maninho, lá na cidade de Jales. Alô, Maninho! Não deu pra tomar uma no Jeca Bar, hein? Dessa vez, viu? Um abraço, Maninho Carlos Augusto. Maninho, quantas facipes, né? Jair Supercap Show tocava lá, né? Jair Supercap tocou muito lá na Facip de Jales, tocou muito em Santa Albertina. O Jair Supercap é excelente, né, Wendel? Só saudade boa, né? Valeu, Maninho. Um abraço pra você. O William escreveu: quando você vir, vou trazer você para comer uma pizza na pizzaria de Nápoles. Opa, eu vou sim. Manda um abraço para a galera da pizzaria de Nápoles. Eu vou comer uma deliciosa pizza aí com vocês, viu? Alô, alô, pizzaria de Nápoles. Um forte abraço a todos vocês. Wendel, muito obrigado pelo carinho, obrigado por participar com a gente, dividir um pouco das histórias, um pouco do que você faz aqui na nossa cidade há tantos anos. Um prazer em tê-lo aqui. Obrigado, até a próxima. Valeu, Wendel Listein, jornalista, roteirista, cineasta, ufólogo. Não, ele não mexe o Foga já viu disco voador? Não, ele conversa com quem viu. Ele jornalista especializado, então ele conversou com várias pessoas que já viu, né, Wendel? Sim. E falaram que viu mesmo. Falaram que viu, mas se viu, é outra história. Você apenas retransmitiu aquilo que você ouviu das pessoas. Então, um abraço, Wendel. Muito obrigado, Foguinha. Um abraço a você, boa semana. Um abraço para a Karine, que também passou por aqui. Agradecer a ela, Foga, porque ela lavou o copo, viu? E o copo que eu tomo água todos os dias, o copo eu confesso que estava um tanto quanto embaçado. O copinho tava embaçadinho. E agora eu tô vendo, tá transparente. Esse copo é assim mesmo?
Caramba! Eu tinha lavado ele agora em 98. Carinho, obrigado. Gente, foi um prazer muito grande ficar com vocês aqui nesta terça-feira abençoada por Deus. Que todos tenham um excelente final de tarde. Amanhã marcamos encontro aqui novamente às 12 horas na Rádio Nova 91 FM. Você que ficou em casa também no rádio, porque a gente vai interagindo com as pessoas do Facebook e acaba, às vezes, esquecendo das pessoas que muita gente nos acompanha pelo radinho, pelos 91.1. Forte abraço, até amanhã, tamo juntos! Você ouviu na Nova 91,1 Nova Notícias, com José Vilalon. Esperamos que você tenha uma excelente tarde e aguardamos amanhã pela sua audiência.